parte da carta aos Hebreus, que vai do capítulo 10. Vamos abrir no capítulo 10. A nossa palavra de hoje estará aí do capítulo de número 10 de Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Volta um pouquinho, Marissa, uma anterior a essa aí. Isso. A segunda parte, cujo título é, repita comigo, Novo e Vivo Caminho. Que vai do capítulo 10, versículo 19, até o fim da epístola, até o capítulo 13, versículo 25. Essa segunda parte, ela tem 2 blocos. A primeira parte, ela teve 3 blocos, ela foi maior. E agora essa segunda parte ela tem 2 blocos, o 4º e o 5º bloco. Então, a epístola inteira aos Hebreus ela tem 5 blocos, né? 3 blocos na primeira parte e mais o 4º e o 5º bloco aí na segunda parte. O 4º bloco, nós vamos demorar um pouquinho nele, porque ele contém o capítulo 11, tá vendo? Ele vai do capítulo 10, versículo 19, até totalmente o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 40. E quando passarmos pelo capítulo 11, nós vamos abordar um por um dos antigos homens e mulheres de fé do Antigo Testamento e ver que lição nós tiramos da vida de fé que eles tiveram para nós hoje na nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Então, quando chegar no 11, nós vamos explorar bastante aí o capítulo 11. Eu não tenho pressa, irmãos, eu quero ensinar para vocês a palavra de Deus, que é a única coisa que leva vocês para o céu. É Jesus, Jesus, o Verbo de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse bloco 4 aí, o título dele é, diga, Perseverança. Glória a Deus. Pode continuar ali. Quando acabar o 4º bloco, o 5º bloco serão os 2 últimos capítulos da epístola, capítulos 12 e 13, e o título principal do 5º bloco é, diga, Santificação. Porque é no capítulo 12, versículo 14, que está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? O bloco 4, o 4º bloco, então, é a perseverança. Amém? Perseverança. Hoje nós vamos ler apenas o versículo 36. Porque depois nós vamos ver, nós vimos já no domingo à noite, nesse capítulo 10, dos versículos 19 até o 22. Foi a nossa mensagem domingo à noite. E agora eu quero pegar apenas o título do bloco 4, que é a perseverança, aí dentro do capítulo 10, no versículo de número 36. É esse versículo 36 aí que fala sobre a perseverança. Ok? E está escrito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Leiam vocês. Vamos ouvir as mulheres, hein? Agora os homens aí. A última vez, todos juntos. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia. Muito bem, aqui está uma coisa que a palavra de Deus está dizendo para nós, que nós temos necessidade. Nós temos necessidade de
perseverança. Por isso, quando alguém ora a Deus pedindo perseverança, está pedindo uma coisa muito justa. Saibam disso, viu, irmãos? Nem tudo que a gente pede a Deus é justo. Nós pedimos a Deus muita coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. E tem coisas que nós pedimos que tem muito a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Uma delas é perseverança. Aleluia. E o Senhor está aqui. Diga: Senhor Jesus, dá-me perseverança. Pedir perseverança é algo muito importante, porque é algo que nós, realmente necessitamos. Para quê? Para que necessitamos de perseverança? Para fazer a vontade de Deus. Olha, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, precisamos de perseverança. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. E olha como nós precisamos de perseverança para fazer a vontade de Deus. Abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E vocês vão ler junto comigo, porque são vários versículos, do versículo 3 até o versículo 8. E as palavras que estão escritas aí nesses versículos provam para nós do quanto necessitamos de perseverança para fazermos a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 8. Vamos ler juntos? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aleluia. Você percebeu como nesse texto 3 vezes repete a palavra santificação? No versículo 3, definindo que ela é a vontade de Deus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. No versículo 4, como que nós devemos usar o nosso corpo, o corpo físico, o nosso próprio corpo. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E no versículo 7, para definir para que Deus nos chamou, para qual propósito Ele nos chamou. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Essa é a obra do Espírito Santo dentro de nós. Por isso o versículo 8 diz que quem rejeita essas coisas está rejeitando a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia na nossa santificação. Além de nos guiar na nossa santificação, o Espírito Santo está dentro de nós intercedendo. Olha, nós temos 2 poderosos intercessores. Esses dias nós falamos bastante de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, como sumo sacerdote que intercede por nós sentado à destra do Pai.
Mas além de Jesus intercedendo por nós à destra do Pai, nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós aqui, ó, de dentro de nós. Vamos ver essa intercessão? Romanos 8, versículo 26 e 27. Tá? Romanos 8, 26 e 27. Primeiro 26. Também o Espírito, está com letra maiúscula aí? É o Espírito Santo, tá? O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Leia o 26. Qual é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza é na oração. A nossa fraqueza aí é na oração. A nossa fraqueza é não sabemos orar como convém. Infelizmente, essa é uma realidade que a Bíblia mostra para nós. Não sabemos orar como convém. Essa é a nossa fraqueza. E é por isso que o Espírito Santo vem nos dar uma assistência nessa nossa fraqueza. Ele nos assiste nessa nossa fraqueza, intercedendo por nós sobremaneira, ou seja, da melhor maneira possível. A nossa oração é imperfeita, mas a oração, a intercessão do Espírito Santo de dentro de nós ao Pai é perfeita. Por isso ele intercede sobremaneira por nós, como? De uma maneira misteriosa. Essa maneira misteriosa está aqui descrita como gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está intercedendo por nós o tempo todo ao Pai, da maneira mais perfeita e com gemidos inexprimíveis, de uma maneira completamente misteriosa, que nós não sabemos que palavras ele está usando, ou o que consiste essa intercessão, mas sabemos que é verdade, o Espírito Santo está intercedendo por nós. E o que ele está pedindo ao Pai por nós nessa intercessão? É o que diz o próximo versículo, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Leiam. O Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus, que nós acabamos de ler lá em 1 Tessalonicenses, que é a nossa santificação. Por isso o Espírito Santo está sempre orando dentro de nós pela nossa santificação. Então, quando nós pedimos perseverança, estamos pedindo uma coisa justa? Diga de novo: Senhor, dá-me perseverança. Quando pedimos santificação, temos que orar pela nossa santificação. Estamos pedindo uma coisa justa? Estamos pedindo a mesma coisa que o Espírito Santo está também pedindo de dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. Então diga: Senhor, ajuda a me santificar. Aleluia. São coisas justas. Tá? São coisas justas que estamos pedindo aí, estamos aprendendo a pedir ao Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. Por isso é que tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus,
que é a nossa santificação. Aí em Romanos 8, diz também de Jesus intercedendo por nós, no versículo 34. Aproveita que está em Romanos 8 e veja o versículo. Vamos juntar o 33 com o 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Leiam os 2 versículos. Porque está escrito, também intercede por nós. Porque o Espírito Santo intercede por nós de dentro de nós, e Jesus intercede por nós, assentado à direita do Pai na glória. E o que Jesus exatamente intercede por nós? Você pode entender que Jesus intercede por nós da mesma forma como ele já intercedeu quando ainda estava na terra e ficou registrado em João 17. Abra em João 17 e vamos resumir uma coisa aqui, tá? Em 2 versículos o que Jesus intercede por nós. O que Jesus intercede por nós, o que Jesus está pedindo, orando, pedindo ao Pai por nós ali, sentado à direita do Pai. João 17, 9, vai dizer que Jesus não roga pelo mundo, ele roga só pelos eleitos, por aqueles que pertencem a ele, que o Pai deu a ele. Versículo 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Repitam. Aleluia. E o que Jesus roga? O que Jesus pede? Qual é o pedido de Jesus? Todo o capítulo é importante, mas vamos pegar um resumo dele. O resumo dessa oração é o versículo 17. O versículo 17 é a sumarização. É o resumo de tudo o que Jesus está pedindo. João 17, 17. Olha o que Jesus pede ao Pai por nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Repitam. Aleluia. Olha que oração, hein? Isso que Jesus está orando é justamente o que agrada a Deus numa oração, pedindo pela nossa santificação. Põe a mão sobre você mesmo e diga: Senhor meu Deus, santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica a minha família na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica todos nós nessa congregação na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Entende porque o homem do Salmo número 1 tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite? É porque o Espírito Santo mostrou para ele que a santificação só acontece pelo ministério da palavra de Deus. É por isso que Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, que é a palavra de Deus, que é Ele próprio, nos liberta de tudo que é contrário à santificação, de tudo que é pecaminoso, de tudo que é pecado.
No próprio João 8, Jesus disse: todo o que peca é escravo do pecado. A palavra de Deus, a verdade, é o único instrumento de real libertação do pecado, operando em nós a santificação. E é por isso que nós lemos já pregamos aqui em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia! A palavra de Deus penetra nossas vidas, amados, como uma sonda muito poderosa, tá? Uma sonda muito poderosa que sonda todo o nosso ser, acusando o que há em nós de pecado e atacando o que existe em nós de pecado, para promover dentro de nós a verdadeira santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia! É por isso que a perseverança é importante, porque a santificação, ela não é uma obra que acontece da noite para o dia. A santificação é uma obra que dura a nossa vida toda. E nós temos graves defeitos na nossa personalidade. Todos nós, como seres humanos, temos graves defeitos na nossa personalidade. Um desses defeitos é desanimar das coisas das quais nós jamais deveríamos desanimar. Desistir de coisas que nós jamais deveríamos desistir. Interromper coisas que nós jamais deveríamos interromper, porque são coisas cruciais para a nossa salvação, para a vida eterna. Muitos desistem da santificação. Quando a pessoa desiste da santificação, está decretado que ela se desviou do caminho. Porque o caminho que é Cristo Jesus, esse novo e vivo caminho, que é o título dessa parte 2 que nós estamos estudando, o caminho para o céu, ele é apertado porque ele é um caminho de santificação. E é por isso que a carta aos Hebreus vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação é uma obra difícil, não é uma obra fácil, amados. Qualquer milagre, tá, é mais fácil do que a santificação. Abrir o mar vermelho, fazer chover pão, multiplicar pão e peixe, ressuscitar morto, fazer um monte se desprender aqui do centro-oeste e lançar-se lá no Oceano Atlântico. Tudo isso é fácil. Agora, uma santificação, a santificação das nossas vidas é a obra mais difícil à qual nós temos que estar submetidos durante toda a nossa vida. O instrumento para essa obra é perfeito, é eficaz. A palavra de Deus é o instrumento. Mas os cooperadores dessa obra somos nós. Eu sou o cooperador com Deus para a minha santificação. Você é o cooperador com Deus para a sua santificação. Você é cooperadora com Deus para a sua santificação. E não é a santificação do próximo que leva você para o céu. É só a sua santificação que leva você para o céu. Se o marido se santificar e a mulher não, ele vai para o céu e a mulher não. Se a mulher se santificar e o marido não, ela vai para o céu e o marido não. Se os pais se santificarem e os filhos não, os pais vão para o céu sabendo que seus filhos foram para o lago de fogo e de enxofre.
E assim por diante. A santificação é pessoal. Então, nós somos os cooperadores com Deus nessa obra da nossa santificação. E essa cooperação é um trabalho tão árduo que Jesus chamou de esforço. Esforço em Mateus capítulo 11, quando ele diz: o reino dos céus é arrebatado por esforço. E aqueles que se esforçam o conquistam. Existem traduções que diz: os violentos os conquistam. Os que fazem violência, porque é um esforço violento. E é um esforço violento contra a nossa própria alma. A maioria de nós aprendemos a dar moleza para a nossa alma. A dar para a nossa alma o que ela quer, onde ela se sente melhor. A Bíblia nos ensina que o que nós temos que dar para a nossa alma é a cruz. A alma na Bíblia é chamada de carne e de coração. E Gálatas capítulo 5, versículo 24, está escrito que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificar era o tipo de morte mais violento que existia. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer violência contra a nossa própria alma, porque senão a nossa própria alma vai nos enganar. Porque ela é também chamada na Bíblia de coração, e o coração é enganoso. Jeremias 17, 9. Não há nada mais desesperadamente corrupto do que o coração. Quem o conhecerá? Esse negócio de seguir o seu coração, de fazer o que seu coração está pedindo, tá? De siga o conselho do seu coração. O que você está sentindo no seu coração? O que você está sentindo no seu coração não é de Deus. Você tem que renunciar os sentimentos do seu coração e buscar a vontade de Deus. Você não tem que fazer a vontade da carne. Em Romanos 8 está escrito assim, ó: nós não somos devedores da carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. Tem muito crente que está virando crente carnal porque ele só faz a vontade da carne. O crente espiritual julga todas as coisas com o discernimento do Espírito Santo e, guiado pelo Espírito Santo a toda a verdade, que é a palavra, sabe qual é a verdade e vai obedecer a palavra de Deus, mesmo que a sua alma queira o contrário, porque ela quer se sentir melhor de outra maneira. Nós não estamos aqui para fazer a nossa alma se sentir melhor. Nós estamos aqui para crucificar a nossa alma e ser obedientes até a morte, como Jesus foi, porque senão, amados, pode esquecer do céu. Você quer buscar deleites na terra, quer buscar prazeres na terra, quer buscar o melhor para a sua alma na terra, você vai achar. Vai achar coisas boas na terra para sua alma, vai se divertir a rolê bastante, tá? Vai satisfazer os desejos da sua alma e depois, bye bye para você, porque vai para o lago de fogo e de enxofre. Porque os que vão para o céu são aqueles que perdem a sua vida na terra. Aqueles que perderem a sua vida, ali Jesus está dizendo, perder exatamente esses gostos, essas vontades, esses prazeres, essas inclinações da sua própria alma. Quem renunciar a tudo isso por amor de mim, acha a sua vida para a vida eterna. Mas quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo, satisfazendo a sua alma, não, eu me sinto melhor fazendo isso, me sinto melhor fazendo aquilo,
perde a sua vida. Ganha no mundo e perde para a eternidade. Jesus disse isso em Mateus capítulo 16. É por isso que necessitamos de perseverança. Jesus condicionou a salvação à perseverança. O texto diz, tendes necessidade de perseverança para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, ou seja, para que, havendo se santificado, aí eu coloquei até ali um underline ali, alcanceis a promessa. A promessa é a glória. A promessa é o céu. A promessa é a salvação. A promessa é entrar pela Nova Jerusalém pelas portas. A promessa é chegar na casa do Pai, ilesos. Mas para alcançar essa promessa, precisamos de perseverança. Precisamos de perseverança. Olha o que Jesus disse em Mateus 24, vamos voltar um pouquinho aí no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 24. Aleluia. Mateus 24, 13. E eu quero que você perceba neste versículo, Mateus 24, 13, como Jesus usou o singular e não o plural, para que nós entendamos isto na singularidade, pessoalmente para cada um, pessoalmente para cada verdadeiro crente. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Repitam. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Uma das palavras em inglês para perseverança é endurance. Ou seja, alguém que endurece, que se radicaliza em Cristo, que endurece contra o pecado, que endurece contra o mundo e que permanece naquilo que precisa permanecer. Precisa permanecer. Perseverar é permanecer, e por isso Jesus usou cerca de 8 vezes, se eu não me engano, o verbo permanecer em João capítulo 15. Vamos agora para João capítulo 15. Eu quero que você conte aí nos versículos que nós vamos ler. Enquanto nós lemos, vamos contar quantas vezes aparece aqui o verbo permanecer. João capítulo 15 é muito bonito. Nós vamos ler até o versículo 9. Vamos ler até o versículo 9. 9 versículos. Aliás, vamos ler até o 10. 10 versículos. De 1 a 10, como são 10 versículos, vamos ler juntos. Amém? Preparados? E olha a palavra poderosa de Jesus, essa daqui. Hein? Glória a Deus. Juntos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E o todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo,
e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O verbo permanecer foi citado pela primeira vez no versículo 4 e pela última vez no versículo 10. Num total de quantas vezes? Quem contou? 11. Contar errado aí, né? 11 vezes. 11 vezes, pode conferir aí, do versículo 4 ao 10. Confere comigo, eu vou ler agora, vocês vão conferindo. Primeiro, permanecei em mim. Segundo, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, senão, terceiro, permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, senão permanecerdes em mim. Só no versículo 4, 4 vezes. Só no versículo 4, 4 vezes o verbo permanecer. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece, quinta vez. Em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer, sexta vez, em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7. Se permanecerdes, sétima vez, em mim, e as minhas palavras, oitava vez, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei, nona vez, permanecei no meu amor. E as outras duas vezes está no 10. Se guardardes os meus mandamentos, décima vez, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 11 vezes o verbo permanecer. Do versículo 4 ao versículo 10. Tá? Ou seja, em 7 versículos, Jesus usou 11 vezes o verbo permanecer, que tem tudo a ver com perseverar. Perseverança é permanência. Perseverar é permanecer. Vamos ver o efeito disso? Eu conto e vocês digam 11 vezes a palavra, diga permanecer. Começando. Não, mas eu quero mais animado, mais forte. Esse permanecer de quem não almoçou, não tomou café. Não, mais fortinho aí, vai lá. 1, 2, 3 e... Onze vezes nesse texto, em 7 versículos, aparece o verbo permanecer. Permanecer é perseverar. A falha na nossa personalidade é não permanecer naquilo que nós precisamos permanecer. É não perseverar naquilo que nós precisamos perseverar. Sem perseverança não há salvação, porque sem perseverança não se alcança a promessa. Portanto, tendes necessidade de perseverança. Esse bloco 4 aqui, que nós vamos
meditar, estamos começando a meditar, começamos domingo à noite a meditar. Esse bloco 4, ele tem esse título de perseverança, porque esse é o grande tema aqui na carta aos Hebreus. Sem perseverança não existirá salvação. É necessário a perseverança. Por isso tendes necessidade de perseverança. E Paulo vai dizer, já escreveu para nós sob a inspiração do Espírito Santo. Volte para Romanos agora, e você vai abrir em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, está escrito como a perseverança é produzida na nossa vida. Romanos capítulo 5, desde o primeiro versículo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 fala da fé. Amém? Pela fé recebemos paz com Deus. Essa paz é reconciliação. Por meio da fé, fomos reconciliados com Deus, né? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, de novo, versículo 2 fala de fé, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus é a esperança de alcançar a promessa. Esperança de alcançarmos a glória de Deus. Você tem essa esperança, irmão? Oh, aleluia. Você tem essa esperança? É assim que nós andamos. Nós não somos dessa terra, não é para cá que fomos criados. Nós somos criados para a glória. Nossa esperança é o céu. Não esperamos nada dessa terra que está amaldiçoada pelo pecado e por isso o mundo inteiro jaz no maligno. Nós estamos aqui para nós é o vale da sombra da morte. E que enquanto nós atravessamos não tememos mal nenhum, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E Paulo diz então no 3, olha, e versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Agora leiam o versículo 3. Aleluia! Da onde a perseverança procede? Das tribulações. É por isso, amados, quem está buscando uma vidinha confortável, só fazendo a própria vontade, fugindo de tribulações, não vai ter perseverança. A perseverança vem exatamente quando nós enfrentamos as tribulações. Não adianta orar para Deus livrar você de tribulações. Deus quer que você passe por tribulações. Porque sem tribulação não tem perseverança. E sem perseverança não tem salvação, não tem promessa. Portanto, as tribulações, elas são didáticas, elas são educativas, elas são formadoras. As tribulações são necessárias. É necessário que... deixa eu achar um versículo aqui para vocês em Atos. Depois a gente volta para esse aqui, né? Atos dos Apóstolos 14:22. Atos 14:22.
Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a, olha, permanecer aí de novo, ó, permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Por gentileza, leiam esse versículo aí. Aleluia. O que a pregação da palavra aqui na congregação faz, amados? Qual é o objetivo da nossa pregação da palavra aqui, como estamos pregando essa noite? É fortalecer a sua alma. Fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de algumas tribulaçõezinhas, é isso que está aí? Hã? Através de algumas tribulaçõezinhas? Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Por que essas muitas tribulações? Por que elas são necessárias? Porque elas produzem a perseverança. Volta para Romanos 5. Volta para Romanos 5:3. Romanos 5:3. A tribulação produz perseverança. Então a tribulação é uma bênção. Não é? A tribulação é uma bênção. Tá? Essas igrejas por aí que fazem campanha, você já viu alguma delas fazendo campanha? Vamos fazer campanha para Deus mandar tribulações para nós. Algumas delas têm isso? Não, eles querem só coisas confortáveis para a sua alma. Não querem tribulações para a sua alma. Mas é a tribulação que produz o que nós necessitamos. Nós necessitamos da perseverança. A tribulação produz perseverança. Glória a Deus. Continuei no versículo 4 agora, Romanos. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Leia o 4. Olha que ordem maravilhosa. Ó. A tribulação produz a perseverança. A perseverança produz experiência. Tem gente que pensa que essa experiência aqui, amados, são experiências espirituais aí, de algum milagre, uma experiência com Deus. Não é mais do que... Deus não quer dar só para nós essas experiênciazinhas aí, não. É nos tornar crentes experientes. Crentes experientes na tribulação. Crentes experientes no sofrimento. Você lembra o que fala de Jesus na profecia de Isaías 53? O que fala de Jesus em Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53, quando fala que Jesus é homem de dores. E homem de dores e experimentado no sofrimento. Glória a Deus. Versículo 3. 53:3, Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Na nossa tradução aqui, revista e atualizada, nós temos isso aqui, ó, versículo 3 aí, ó. Repita essa frase aí, ó. Homem de dores e que sabe o que é padecer.
existem outras traduções que dizem assim, ó, homem de dores e, ao invés de escrever, e que sabe o que é padecer, experimentado no sofrimento. Homem de dores e experimentado no sofrimento. Como Cristo, também os cristãos. Romanos 8 diz assim, ó, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. E Paulo escreveu, acho que foi aos Colossenses, ele disse assim, a vós vos é dado a graça de não somente crer em Cristo, mas também com Ele sofrer, com Ele padecer. Eu só vejo gente querendo fugir de sofrimentos, entendeu? E não encarando-os de frente para tirar deles o melhor proveito. O sofrimento dói? Dói, mas o proveito espiritual que será tirado dele é muito grande. Aleluia. É por isso que Deus disciplina seus filhos também por meio de sofrimentos, por meio de tribulações, porque essas tribulações, voltando para Romanos 5:4, produzem a perseverança, e a perseverança produz a experiência. Deus quer filhos experientes, tá? Porque filhos que não são experientes caem em qualquer tribulação, não suportam nenhuma tribulação. Eles querem fugir da tribulação, querem buscar um ambiente mais confortável, uma coisa que para eles seja mais gostosa, onde não tenha menos tribulação. A palavra de Deus, amados, que nós estamos ouvindo aqui, vai nos conduzir à tribulação. Porque a tribulação produz a perseverança. E nós necessitamos da perseverança. Porque a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que lindo, né? Leia só o versículo 5 agora. Basicamente, a mesma coisa que Paulo escreveu aí, em Romanos capítulo 5, Tiago escreveu no capítulo 1. Vamos abrir lá? Depois de Hebreus, nós temos Tiago. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Ok? Vocês vão sair daqui hoje pedindo a Deus uma tribulaçãozinha para a sua vida. Tiago 1, de 2 a 4. Vamos ler juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Olha o versículo 2. Tende por motivo de toda alegria o passardes por algumas provações? O passardes por várias provações. Aqui provações, Romanos 5, tribulações. As tribulações são provas. As tribulações são provações. As tribulações são provas. Quando é que tem uma prova na escola? O estudante está estudando e aprendendo o quê? Aprendendo um conteúdo que está sendo ensinado, não é isso? Aí tem que ter uma prova
para ele provar que ele aprendeu. Tem que ter uma prova para ele provar que ele aprendeu. Se ele não aprendeu, ele vai ser reprovado, vai tirar nota baixa nessa prova porque ele não aprendeu. Ele vai ter que estudar tudo de novo para fazer a prova de novo depois. A palavra de Deus está sendo ensinada para nós. Nós estamos recebendo a palavra de Deus. Aí Deus vai falar assim, ó, quero ver se vocês aprenderam. Aí Deus dá a prova. Não sou eu que dou a prova para vocês, não, é Deus. Viu? E dá para mim também. Aí Deus nos dá a prova. Quanto mais você aprende, mais provas Ele vai dar para você. Quanto mais coisas difíceis você aprende, provas difíceis Ele vai dar para você. Se você passar por elas, aprovado, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você passou pela prova, é assim que você glorifica o nome de Deus. Tá? Muita gente foge da prova, pensando que pode fugir de Deus. Salmo 139, ninguém pode fugir de Deus. É melhor encarar a prova. Tá? E tende por motivo de toda alegria, tá? Toda alegria passardes por várias provações. Porque se Deus está te dando provações, é porque Ele sabe que você pode passar por elas. Se uma escola der uma prova para os alunos de uma matéria que os professores não ensinaram, essa prova não tem valor. Os alunos podem reclamar, entrar na justiça e cancelar essa prova aí. Essa prova não vale porque ele colocou lá na prova questões que nós não estudamos em sala de aula. Nós não aprendemos o conteúdo para responder essas questões. A prova só deve conter coisas que você já estudou. Deus nos manda provas dentro do que Ele já nos ensinou aqui na palavra. Você já aprendeu na palavra? Então agora vem a prova para ver se você aprendeu mesmo. Porque palavra, na teoria, não salva ninguém. A palavra que salva é na prática. Por isso, se ouvirdes essas palavras e as praticardes, bem-aventurados sois, estão edificando a sua casa sobre a rocha. Mas se ouvir e não praticar, virou só um cristão teórico, um crente teórico, que na prática não funciona, está edificando sobre a areia, não presta para nada. O que você ouviu não vai adiantar de nada, porque você não pratica isso. A prova é a hora de praticar. É na prova que não é a hora de fugirmos, é a hora de encararmos e praticarmos como Deus está mandando. Praticarmos a palavra de Deus. Aleluia, amados. E é assim que a perseverança é produzida na nossa vida. E diz o versículo 4 que a perseverança deve ter ação completa. O que é a ação completa da perseverança? É o que Jesus disse em Mateus 24:13. É chegar até o fim. É perseverar até onde precisa perseverar. Perseverar até onde precisa perseverar. Me lembrei agora de uma coisa que eu era criança ainda, não, adolescente, quando eu vi vai ter Olimpíadas no Brasil aí, esse ano. Quando teve as Olimpíadas na Rússia, em Moscou, eu estava assistindo uma corrida pela televisão, era preto e branco ainda, eu lembro. Estava assistindo uma coisa, porque hoje em dia eu não assisto mais, então não tenho exemplos novos para dar para vocês. Aí eu estava assistindo e tinha um corredor da corrida que na época chamava pedestrianismo. Aqueles caras que correm engraçado assim, não está nem andando nem correndo, já viu? Eles correm muito engraçado.
E um deles, o campeão mundial na época, era um mexicano chamado Daniel Bautista. E esse mexicano, Daniel Bautista, fez todo o percurso na maratona, todo o percurso, né? Ele estava a 100 metros à frente do cara que vinha segundo lugar. Ele ia passar pela quebrar a faixa com 100 metros. E aquela é uma corrida meio complicada. E ele entrou, então, saiu das ruas, a corrida foi pelas ruas, e ela ia terminar dentro de um estádio olímpico lá em Moscou. Aí quando ele entrou pelo estádio, ia fazer a última curva para chegar na faixa, ele tropeçou. Aí ele levantou de novo e continuou. Mas foi desclassificado. Ele perseverou até perto do fim. Jesus não disse aquele que perseverar até perto do fim, mas aquele que perseverar até o fim, sem tropeço. É o que perseverar até o fim. Aquela corrida exigia que ele não tropeçasse. Tropeçou, ele perdeu, e o cara que vinha lá atrás dele, 100 metros atrás dele, que vinha em segundo lugar, ganhou em primeiro lugar, e ele não ficou em lugar nenhum, porque ele foi desclassificado da prova. Paulo diz lá em 1 Coríntios, né, os que correm no estádio, correm para ganhar uma coroa corruptível. Nós estamos correndo para ganhar uma coroa incorruptível. Aí Paulo diz, por isso eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de eu ter pregado a outros a palavra de Deus, não venha eu a ser desqualificado. Não venha eu agora a ser desqualificado. E desqualificado ali é perder a salvação depois que eu preguei o caminho da salvação a tantas pessoas. A perseverança precisa ter ação completa, porque é para se cumprir o que Jesus disse. É aquele que perseverar até o fim. Não é até a véspera do fim, não. Não é até próximo do fim. É até o fim. Tem que ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Esse é o grande tema, amados, que nós vamos trabalhar aqui durante todos esses dias, aqui do fim de maio para junho, que estaremos trabalhando dentro aqui do bloco 4 de Hebreus, o que nós muito necessitamos, a perseverança. Glória a Deus. E uma das coisas que vai entrar aí nessa perseverança, né, é perseverar também na congregação. Não deixemos de congregar-nos. As pessoas que deixam de congregar perdem boas sementes da palavra, perdem excelentes ministrações da palavra, e vai ter prejuízo espiritual na vida delas depois, porque Satanás entra aí. É aí que se dá lugar ao diabo, e o diabo aproveita o lugar que é dado a ele. Meus irmãos. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, a alma é fraca, e essa alma precisa ser fortalecida pelas exortações da palavra de Deus, que nos preparam para as muitas tribulações, para as várias provações, através das quais nos importa entrar no reino de Deus. Fique de pé, e você ficou sentado bastante tempo, vamos orar juntos.